Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento do Congresso de Educação, De Repente Professor Online, o novo normal do ensino superior. Eu sou Ana Simões e serei anfitriã de hoje. Bom, para vocês que não acompanharam a gente no evento de abertura de ontem, esse congresso ele é patrocinado e organizado pelo GEM, Grupo Editorial Nacional, o maior grupo de conteúdo técnico, científico e acadêmico do país. Vocês certamente já nos conhecem bem pelos selos de cada uma das nossas editoras, Atlas, Forense, Guanabara-Kugan, LTC, Método e outras. A gente sabe que o conteúdo que distribuímos em diversas plataformas, sejam livros, e-books, cursos online e demais multimídias, colabora para que os estudantes possam aprender mais e os professores possam se aperfeiçoar. E você que já está online com a gente, não deixe de se cadastrar como professor no site do Grupo GEM. Os professores têm condições especiais para todo o nosso catálogo impresso e multimídia. E, bom, muito obrigada por vocês que já estão aí com a gente. Antes de começar a nossa oficina, eu queria apenas tirar aqui algumas dúvidas que surgiram, tanto na abertura de ontem, né, quanto ao longo desse tempinho aqui para esse nosso segundo dia. Então, são dúvidas muito importantes, eu queria aqui ressaltar. Com relação à lista de presença, por exemplo, não haverá lista de presença, tá? A inscrição de vocês já confirma a sua participação. Sobre a transmissão. Bom, o evento está sendo transmitido aqui pelo YouTube do GEM Atlas e o link vai ser enviado algumas horas antes da primeira palestra de cada dia. Então, no nosso site também você encontra o link e tem essas informações lá. Sobre o certificado, muito importante, isso surgiu bastante, né, em termos de dúvidas. Todos os inscritos, e atenção, somente os inscritos vão receber o certificado. Ele é gratuito e ficará disponível no nosso ambiente virtual, e na próxima semana a gente já vai enviar um e-mail com todas as instruções para você obtê-lo. Sobre os vídeos, bom, assim como o certificado, todo o conteúdo do evento vai ficar disponível no AVA para você sempre assistir, sempre que precisar. E o e-mail de confirmação, o assunto do e-mail de confirmação da inscrição que vocês vão fazer é sua inscrição no Congresso do GEM foi confirmada. Esse é o assunto que vai aparecer no e-mail. E esse e-mail é enviado no mesmo dia da sua inscrição. Se não tiver na sua caixa de entrada, você está naquelas áreas de promoções social. Bom, para vocês podem entrar em contato com a gente. O nosso e-mail, faleconosco@grupogem.com.br. Bom, então, muito obrigada a vocês que se inscreveram para participar dessa oficina, que tem como objetivo trazer um componente mais prático sobre o tema produção de videoaulas, uma demanda tão urgente nos dias de hoje, não é mesmo? Então, vamos começar? Eu vou passar a palavra agora, então, para a nossa mediadora, a Maiara Blaia, é editora-chefe da editora Atlas. Maiara, muito obrigada pela sua presença aqui e ótima tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas as professoras e professores que estão nos assistindo agora. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para apresentar essa oficina sobre como produzir aulas online em casa, que vai ser ministrada pelo professor Daniel Ramos Nogueira. Apresentando rapidamente o professor Daniel, ele é doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná e ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, onde ele é professor do Departamento de Ciências Contábeis e coordena o projeto de pesquisa sobre metodologias ativas e uso de recursos tecnológicos na educação contábil. O professor Daniel também tem um canal no YouTube, onde ele compartilha vídeos sobre contabilidade, pesquisa científica e ensino com tecnologia. Além disso, o professor Daniel é um dos autores do livro Revolucionando a Sala de Aula 2, Novas Metodologias Ainda Mais Ativas, que é o segundo volume do livro Revolucionando a Sala de Aula e trará novas metodologias que ainda não tinham sido abordadas no primeiro livro. Dentre elas, Design Thinking, Sala de Aula Invertida, Team-Based Learning, o TBL, gamificação, projetos interdisciplinares, uso do celular em sala de aula e muito mais. O livro vai ser lançado em breve e nós vamos, inclusive, mandar para vocês que estão inscritos no evento a informação assim que ele for lançado. Esse livro faz parte da série Revolucionando, que já é muito amada e referenciada pelos professores, que além do Revolucionando 1 e 2, tem também os livros Revolucionando a Docência Universitária e Revolucionando o Desempenho Acadêmico.
Lembrando que todos esses livros estão com uma condição especial para professores na vitrine do Congresso. Então, entrando no nosso site, www.grupogen.com.br, tem lá a vitrine do Congresso e professores cadastrados têm uma condição especial. Então, explicando um pouquinho a dinâmica do nosso painel, nós vamos ter agora a apresentação e a oficina do professor Daniel, e eu vou acompanhar no chat as perguntas que vocês vão enviar durante a apresentação, então podem enviar perguntas. Eu vou selecionar algumas delas para que no final eu possa voltar e o professor Daniel responda a essas perguntas. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos acompanhando. Nós já recebemos muitos feedbacks positivos do primeiro dia, de professores de todo o Brasil. Como a professora Andréa Ramal comentou ontem na abertura, nós temos inscritos em todos os estados do Brasil. Então, é uma grande honra estar aqui debatendo, trocando ideias, trazendo informações, para que juntos a gente possa construir esses novos caminhos do ensino superior. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Daniel. Professor, boa tarde e boa tarde. Excelente oficina. Seja bem-vindo. Obrigado, Mayara. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos à nossa oficina. Hoje nós vamos falar sobre como produzir aulas online em casa. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a gente pelo convite de poder participar desse congresso. É muito legal a gente dividir experiências e que, principalmente, que acho que poder passar aquilo que a gente já sofreu e já errou e que talvez vocês possam, de repente, já superar isso e não cometer os mesmos erros aí. Então, o nosso objetivo nessa tarde é compartilhar esse conhecimento, certo? Bom, começando, a gente preparou alguns slides aí, vai ser projetado aí para vocês já, sobre a nossa oficina de hoje. Então, né, o nosso objetivo vai ser demonstrar algumas formas de como ensinar online, só que da sua casa. A professora, a Mayara até comentou, o professor Daniel tem um canal no YouTube. Realmente eu tenho um canal onde eu coloco os meus vídeos, mas não sou um desses youtubers famosos que ganham rios de dinheiro com o YouTube, né? Mas é um ferramental que eu acho muito interessante para compartilhar conhecimento. E nessa mudança toda que a gente teve nos últimos meses aí, o que a gente viu foi essa empurrão, né? Jogamos todos os professores do presencial para online, né? Como o próprio congresso diz, de repente professor, e agora, o que eu vou fazer? Então, o objetivo da oficina é compartilhar algumas ideias e sugestões para que você possa fazer a sua aula da melhor forma possível dentro dos recursos que a gente tem disponível. A nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho do contexto, né? Do que aconteceu, e depois vamos entrar com a parte prática. Então, estrutura. O que eu preciso para dar uma aula online da minha casa? Preciso de uma super webcam? Preciso de um computador, de um microfone top de linha? Talvez não. Então, a gente vai poder trabalhar isso aí passo a passo com vocês. Também vamos falar da organização da disciplina. Isso é tão relevante no presencial, mas no online isso se torna muito importante nesse método de ensino remoto. E também alguns pontos ali que a gente vai compartilhar algumas experiências do como fazer isso da melhor forma. Primeira coisa, março, chega o Covid-19, aquele declarado pandemia, isolamento, né, distanciamento social, as universidades fecham, os alunos ficam em casa, os professores em casa, e agora? O que a gente faz? Algumas faculdades migraram rapidamente, já foram para o online na semana seguinte. Como? Não sei, professor, vai. E foi muito isso que nós tivemos. Nós tivemos, isso usaram ontem na abertura, eu acho fantástica essa frase, tivemos professores heróis, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento prévio nenhum, eles foram lançados, abraçaram o desafio e fizeram o melhor possível. Isso é muito louvável, isso é muito admirável, porque eles não se, não se enfraqueceram nesse momento. Lembraram que do outro lado, a gente tem um estudante, a gente tem alguém que sonha. Quantos de nós aqui não fizemos a faculdade com uma possibilidade de ter uma vida melhor, de proporcionar uma vida melhor para aqueles que a gente ama? E a educação, ela vai ter que continuar, a gente vai fazer esse esforço para que ela continue, para que esses sonhos continuem sendo alimentados e a gente possa continuar transformando a vida dos nossos estudantes. Então, com essa mudança toda que nós tivemos, como que ficaram os docentes e os discentes? Os docentes, eu falo por mim, acho que talvez alguns compartilhem desse sentimento, a gente ficou bem perdido no início. O que a gente vai fazer? O que a gente pode, não pode? O que a gente tem? Então, alguns já conseguiram superar essa etapa. Outras universidades, elas resolveram, principalmente as públicas, tem uma questão muito importante do acesso dos estudantes, e isso acabou postergando um pouco essa adoção. Mas, pera, e no meu aluno, ele vai ter acesso? A gente sabe a realidade. Tem alunos, eu conheço vários alunos que vêm para a universidade a pé, porque não tem dinheiro para o ônibus. Como que ele vai acessar na casa dele? É uma preocupação minha enquanto docente. Eu quero que o meu ensino
mude vidas, não que ele exclua pessoas do ensino, do ensino como um todo, em qualquer que seja a metodologia. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação. E agora, algumas universidades mesmo públicas estão começando a fazer essa migração, essa adoção, e aí é importante que a gente veja alguns passos nessa aula de hoje, nessa nossa oficina, né? Eu deixei até uma pergunta aqui, e você? Como você se sente nesse momento com o ensino online, né, com essa possibilidade de ensino remoto? Se você quiser usar até o nosso chat ali, colocar em uma palavra, o que você está sentindo nesse momento com o ensino online? Você se sente apreensivo, otimista, com medo, inseguro? Qual a percepção que você tem? Isso aí já também vai compartilhar aqui com os nossos colegas o que a gente está passando. Um outro ponto importante, antes de eu começar a minha fala, eu queria destacar o cuidado que a gente tem que ter com cada disciplina. Não existe uma regra que vão servir para todas as disciplinas, todos os cursos. Cada caso é um caso, cada realidade de disciplina, de universidade, de cidade, merece uma atenção. Não existe uma regra genérica para todos. Vamos ter esse cuidado. Tem disciplinas que não tem como ir para online, são essencialmente práticas. Tem disciplinas que dá para ir, mas vamos sempre olhar, cada caso é um caso. Não dá para a gente criar uma generalização. Alguns estão comentando já no chat aqui, né, eu estou otimista, estou ansiosa, estou um pouco perdida. Isso tudo a gente vai procurar hoje dar alguns ferramentais para ajudar a gente nesse momento. Bom, dificuldades. Nós vamos ter recursos dos professores e também dos alunos, né? Quantos alunos e professores estão dizendo que tem que compartilhar o computador, tem que compartilhar o cômodo em casa, às vezes o computador fica na sala, a TV, que o pessoal está assistindo TV à noite, como é que eu vou assistir a aula? Não tem outro cômodo que tem como colocar o computador, a internet só funciona ali. Teremos uma série de dificuldades, é verdade. Mas também pode ser que esse tempo traga oportunidades. Por exemplo, a gente tem modos agora de fazer coisas que a gente não fazia antes. A gente vai estar online, a gente vai estar na internet. Isso nos dá recursos que a gente não tinha em sala de aula. Outra coisa, eu posso convidar até outros professores para vir participar da minha aula. Eu não preciso mais de deslocamento, de gasto com passagem. Isso pode trazer novas oportunidades. Aqui no chat também alguém comentou que eu me senti um pouco perdido e senti que deu uma sobrecarga. Realmente pode ser que nesse início a gente tenha uma sobrecarga, mas no futuro isso vai se compensar, porque os vídeos produzidos agora você vai poder replicar depois. A Ângela até comentou, me sinto uma heroína. Verdade, Ângela, você é uma heroína, assim como todos os professores que estão aí bravamente nesse momento, sem deixar os nossos alunos esquecidos no ambiente. Então vamos começar de forma bem prática, vou procurar ser o mais objetivo possível e qualquer dúvida vocês vão lançando ali as perguntas. Primeira coisa, estrutura. Como começar? Preciso de algum equipamento? Se você já tem o seu computador com uma câmera e um microfone e ele funciona bem, tá excelente, não precisa de mais nada. Daniel, eu estou usando o meu celular, estou transmitindo a câmera, o som está funcionando, beleza. Ótimo, segue, dá para você usar esses dois ferramentais. Daniel, estou sentindo que tem alguma coisinha que não está legal, a minha câmera, eu não gosto da imagem dela. Aí você pode pensar em usar a câmera do seu celular e usar o seu computador junto. Por exemplo, nessa transmissão, a câmera que vocês estão assistindo é do meu celular, só que o slide que vocês estão vendo está passando no meu computador. Eu uso os dois mecanismos em paralelo. Posso usar os dois como dois acessos, ou tem até aplicativos que eu uso a câmera do meu celular como se fosse a câmera do meu computador, como se o celular fosse uma extensão do meu computador. Isso também pode ajudar. Outra coisa, se você quiser, você pode usar uma câmera avulsa, né? Alguns compram uma câmera separada, uma câmera mesmo webcam, ou uma câmera mais profissional, se você já tiver num nível aí de querer produzir vídeos e assim por diante, uma coisa um pouco maior. Microfone. Olha aqui, ó. Microfone de celular, um fone de ouvido com microfone. Está funcionando? É uma alternativa simples e barata. Você vai pagar num fone desse de 15 a 60, tem até de 100 reais, mas um preço médio aí 50 reais, um fone desse no máximo, já está bem pago, já funciona bem. Eu quero ir mais, Daniel. Tem esse microfone aqui, ó, chamado microfone de lapela. Acho que vai aparecer um pouco melhor agora. Ele é um fonezinho que você prende na roupa, ele fica mais próximo da sua boca. Aí ele capta um pouco melhor o som. Esse microfone deve custar em torno também, tem vários modelos, né? Mas 30, 40, até 100 reais. Tem alguns um pouco mais elaborados, como esse aqui, também é de lapela, só que ele tem esse condensador, melhora um pouquinho a qualidade do som.
novamente, de 80 até 800 reais. Esse aqui é o mais baratinho, deve custar uns 80 reais, é uma boa saída. Luz, iluminação. Iluminação é uma coisa que você pode resolver, principalmente como a gente está trabalhando na frente do computador, você pode pegar uma luminária de mesa, simplesinha, e acende ela na frente do seu computador, já vai resolver bem com a sua luminária. Aí eu quero mais. Aí você pode pensar em colocar uma adaptação das luzes, ou em último caso, comprar um softbox, que daí já é um equipamento mais voltado para quem quer produzir um vídeo, por exemplo, youtuber, né, que daí põe uma iluminação melhor e assim por diante. Hoje é 1h30 da 1h45, eu estou usando uma luz natural e tenho outras iluminações aqui perto. Isso ajuda a imagem a ficar um pouco mais clara. Mas com, digamos, soluções em casa, você pode resolver isso muito bem. Quer investir um pouquinho mais? Aí você compra um softbox. Você vai gastar em torno de uns 200 até 400 reais, dependendo da qualidade, e tem, obviamente, modelos mais caros. Luz, a gente já comentou, e agora um que eu acho muito legal, e eu vou pedir que vocês olhem no slide do jeitinho que ele está, é a mesa digitalizadora. Essa eu gosto porque eu gosto, às vezes, de, no meio da aula, você pegar e poder escrever no slide. Então, a mesa digitalizadora me permite isso. Eu posso vir aqui, usar o meu recurso e também posso apagar depois o que eu estou escrevendo. Isso aqui facilita porque, às vezes, você quer dar um exemplo, está com saudade do quadro, professor, professora, está com saudade de escrever, de fazer uma continha no quadro, dos alunos verem todo o processo educacional sendo criado pelas suas mãos. A mesa digitalizadora é muito legal. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ela é uma mesinha, tem de vários tamanhos, né? Tem menor que isso, tem algumas bem maiores, ok? Mas, ó, pequenininha, básica, novamente, vai ter de 100 até de R$ 1.000, depende do que você quer. A minha, tamanho aí reduzido, para mim funciona bem, tem funcionado bem ao longo do tempo e nos resolve. Então, se você quer fazer um material, dá para usar a mesa digitalizadora. Às vezes você vai falar assim, não, eu consigo fazer com o mouse, ó, eu vou tentar agora riscar aqui com o mouse, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu já não tenho essa mesma destreza. Então, a caneta digitalizadora a mesa digitalizadora nesse aspecto, ele já me ajuda um pouco mais. Então, também é um recurso. Novamente, aqui, vários recursos que vocês viram e falam, nossa, mas tudo isso custa dinheiro, é um investimento, etc, etc. Sim, é. Aqui, como eu digamos, já tinha uma ligação com online, eu já vinha fazendo isso ao longo dos anos, já 7, 8 anos, já tem mais de 10 anos com a educação online, eu já vinha adquirindo esses equipamentos aos poucos. Mas é uma oportunidade para você. Uma outra coisa que alguns gostam, um tripézinho para celular, para você poder colocar a câmera, ali regula ele certinho, um tripézinho, em torno de R$ 30 esse aqui, mais ou menos, para ficar mais fácil você deixar o celular estável. Eu coloco aqui nos computadores e resolve bem. Beleza, está funcionando bem? Está ótimo. Agora, de repente, isso aqui é um recurso que você pode vir a querer. Outra coisa, professor, eu gosto de dar aula em pé. Dar aula sentado, eu fico incomodado, eu gosto de ficar em pé, eu quero que os alunos me vejam de pé, eu vou colocar um quadro aqui na minha casa e quero que o celular fique alto. Aí você tem que comprar um tripé um pouco maior. Esse aqui é um tripé que ele vem, obviamente, aqui ele está fechado, mas ele chega até 1,5 m de altura, talvez um pouquinho mais, e tem de vários tamanhos. Aí você pode colocar, tem um suportezinho que a gente prende aqui em cima, que é esse aqui, e aí o seu celular fica aqui na altura de 1,5 m, depende da altura que você quer regular ele, mas daí funciona muito bem também. Então veja, tem muitos recursos que a gente pode utilizar, tá certo? Depende do seu interesse, também das condições de recursos, do quanto você quer investir nisso, mas dá. Com o básico aqui, eu vejo professores, volto a repetir o termo herói. Eu vi professor prender o celular, eu recebo fotos no WhatsApp, num cabide para poder dar uma aula. Eu vejo, isso me motiva muito, isso me mostra o como a gente pode ir além. Prendeu ali com grampos de roupa, com elástico, e deu certo. Isso é importante que a gente faça. Agora mesmo, por exemplo, eu estou usando um outro suporte que eu tive que improvisar para poder mostrar os outros suportes aqui, equipamentos que eu tenho. Mas dá para a gente fazer numa boa. Internet. Internet é aquela velha história, né? Temos vários tipos de conexões. O importante é que essa conexão seja suficiente para mandar informação para o estudante e também para receber esse feedback dele. Outro ponto, e agora a gente deixa a estrutura de lado e agora vamos para o online. Conectei meu computador, já estou online,
Estou trabalhando, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu recomendo você organizar a sua disciplina. Por quê? Para que o aluno ele consiga ter um local que centralize essas informações. Então, você pode usar o Moodle, se a sua instituição tiver um excelente ambiente virtual de aprendizagem. Pode usar o Blackboard também, se vocês tiverem. Microsoft Teams e também o Google Classroom. Todos são excelentes, todos vão funcionar muito bem. Vão ajudar por quê? Porque daí o aluno sabe que ele vai naquele lugar e ele vai ter todos os arquivos da disciplina, o link para o chat que vai ter, ele vai encontrar tudo o que ele precisa lá. Então, isso é um primeiro passo. Vai para um app, vai para o Google Classroom, por exemplo, é gratuito, todo mundo usa, pronto, já tem um recurso. Ah, eu quero usar o Microsoft Teams, a minha universidade tem convênio. Excelente. O importante é que você tenha um local para centralizar esse contato com os estudantes. E aí, seguindo aqui no nosso slide, próximo passo. Então, já tenho o equipamento, eu já tenho o recurso, o professor escolheu o Google Classroom, escolheu o Moodle. Beleza. Agora o aluno já tem um foco, qualquer dúvida que ele tiver, ele vai lá. Beleza? Beleza. E agora? Agora, professor, é você. Agora é o nosso planejamento de aula. É o como vai ser a nossa aula. Como que nós vamos fazer isso aqui? Primeira coisa, você vai ter que planejar. Alguns cursos, eu sou da área de negócios, na nossa área é muito comum a gente dizer que o nosso curso é de GUSP e GIS. O professor pega um GIS, vai para a sala e aula expositiva ele resolve ali o assunto. Antigamente se falava muito isso. E muitas vezes a gente percebia que os professores chegavam e conseguiam levar a aula ali numa boa. Quando a gente vai para online, isso aí vai ter que ser um pouquinho mais planejado. Porque primeiro você tem horário. Você tem hora de entrar, tem hora de sair, não que no presencial não tenha, mas isso no online você vai ter que colocar algumas coisas, um pouquinho de flexibilidade, porque pode dar um probleminha de conexão, pode dar um probleminha de acesso. Então a gente vai ter que ter umas folgas ali dentro. Qual recurso eu vou usar? Eu tenho que testar antes para ter a certeza que vai dar certo. Então, planejamento é essencial. É isso aqui, ó. O que eu quero ensinar? Esse é o primeiro ponto. O que eu quero que o meu aluno aprenda? Qual competência? Qual o objetivo da minha disciplina ou daquela aula em si? Isso eu vou planejar. Como que eu vou ensinar? Quanto tempo eu vou precisar? Preciso de mais de uma aula? 2? Um bimestre? Quanto que eu vou precisar? Planejar tudo, o conteúdo que eu vou ensinar. Paralelo a isso, como que eu vou ensinar em termos de pedagogia e também qual ferramenta eu vou utilizar. E aí a gente vai entrar no modelo teórico que a gente chama de TPEC, que é o Technological, vai estar aqui no topo, Pedagogical Content Knowledge. O que é o TPEC? TPEC é o seguinte, você tem o conhecimento, domínio da sua área. Então, por exemplo, no meu caso, a gente é da área de contabilidade, então eu tenho aqui os livros de contabilidade que me ajudam com essa parte de conhecimento. Você é da área de administração, de biológicas, de humanas, enfim, você tem a sua formação daqueles livros de conteúdo em si, do conteúdo do saber essencial para a profissão. Do outro lado, a gente tem aqui a parte pedagógica, é o como ensinar, é o que eu costumo dizer. Aqui eu tenho um profissional, que é aquele que sabe o conteúdo, e aqui eu tenho um professor, é aquele que sabe o conteúdo e sabe transmitir esse conteúdo, sabe fazer com que o aluno lá do outro lado receba esse conteúdo ou que seja provocado a aprender esse conteúdo e consiga memorizar isso, aprender de uma forma permanente. E agora, os novos tempos nos trouxeram aí a variável tecnologia. Nesse meio aqui, ó, é onde eu tenho que trabalhar o conhecimento da área de uma forma que seja pedagógica, que o meu aluno vai entender, e utilizando o melhor recurso tecnológico disponível. O que eu quero dizer? Quero dizer que não vai ter um recurso que serve para tudo. Você pode usar um vídeo, você pode usar uma aula ao vivo, Google Meet, você pode usar uma leitura, você pode usar uma infinidade de coisas, mas o importante é que todas elas tenham essa convergência para entregar melhor experiência de aprendizado para o nosso estudante. E também é importante que você já analise aquilo que está acontecendo, o nível educacional, melhor dizendo, que você quer explorar nessa aula. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos a pirâmide de Bloom, já bem conhecida, da taxonomia de Bloom. Então, veja essa questão que nós temos
de qual nível você quer atingir com o seu estudante. Você quer trabalhar os níveis mais básicos? Eu quero só que ele possa aqui compreender, recordar os níveis iniciais de quando você vai começar um conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Será que eu preciso estar numa aula ao vivo para fazer isso? Às vezes eu posso gravar um vídeo, disponibilizar para ele, e agora ele já pode acompanhar isso muito bem. Não precisa estar numa aula ao vivo comigo. Então, por exemplo, eu costumo usar muito essa opção, né? Pré-aula, aula e após-aula. Essa divisão eu acho bem interessante. Por quê? Porque você pode produzir alguns materiais que não precisam necessariamente ser ao vivo. Não precisa ser ali na minha aula online. Eu posso disponibilizar antes. Posso disponibilizar antes. Ele se prepara para a aula e aí sim na aula ele vai ter o momento que ele precisa do professor. Às vezes, e vocês devem passar por isso, às vezes a gente faz muita coisa na sala de aula que é repetitiva e é todo ano mesmo. Quem tem a sorte ainda de dar 2, 3, 4, 5 turmas a mesma disciplina, chega no final do dia você já não sabe se contou aquela piada, se já falou aquele conteúdo, porque às vezes a gente vai repetindo o mesmo assunto. Essa é uma das vantagens do online. Eu gravo um vídeo, coloco e falo, assista esse vídeo de 5 minutos antes da aula. Ele já vem com esse conteúdo. Eu posso até aplicar uma atividade no começo, para que ele já teste ali se ele aprendeu, mas ele já vem aí preparado, e aí eu entro nos níveis mais elevados. Aí é onde eu vou precisar mesmo de um professor junto. Aí eu preciso de você, professor, professora, que vai estar ali junto com a gente, ok? Que vai estar nos apoiando, que vai estar trabalhando o momento em que esse estudante realmente vai precisar de todo esse apoio, vai precisar de uma visão mais crítica do assunto. Então, nesse slide, o que precisa ficar para a gente é isso. Uma divisão, de repente, pré-aula, aula e pós-aula pode funcionar. Não precisa ser tudo ao vivo, tudo online, tudo no momento da aula, ok? Bom, pré-aula, o que eu posso usar? O que eu uso para o aluno preparar para que ele possa chegar na minha aula pronto? Você pode usar um monte de coisas. Texto, pode usar o podcast, pode usar vídeos e uma série de outros recursos que a gente tem. Professor, eu preciso gravar tudo isso? Não precisa, tem um monte de material que já está bom lá, está online, está funcionando, está tudo certo, tá tudo disponível já, e material de qualidade, gente. Uma coisa que vai ficar digamos, uma coisa positiva que vai ficar disso tudo é que tem tanto material de qualidade hoje online que ficou até interessante. Eu posso agora eu assisto a lives, palestras de professores que talvez eu jamais conseguiria ver juntos pelas distâncias físicas, etc. E eles estão numa live, eu assisto. E fica gravado, e depois eu assisto de novo, e eu coloco para o aluno assistir. Então, assim, tem muita coisa boa online. Tem, né, no YouTube tem muitos canais excelentes ali de contabilidade, de negócios, de todas as áreas que você imaginar na vida, tem coisa lá no YouTube que você pode utilizar. Então, pode ir lá, pega um recurso. Outra coisa, eu posso trabalhar texto. Professor, eu gosto que meus alunos leiam. Tem um livro aqui, professor, muito bom, que eu já uso, e todo ano eu dou ali o material para eles lerem, mas agora eles não conseguem porque a biblioteca está fechada. Não tem problema. O próprio Grupo GEM tem a minha biblioteca, que é um recurso também excelente, que a universidade pode fazer essa parceria com o GEM, ou até mesmo o aluno, o professor, pode fazer esse tipo digamos, de parceria ali. Tem a pasta do professor, eu posso selecionar os textos, os alunos podem ir lá e comprar, o aluno lê o texto antes e tem até exercício e atividade online. Ele pode fazer isso já ali na leitura, lê o texto, já faz a atividade, já vem mais preparado. Ou seja, se vocês me permitirem eu voltar um slide, eu consigo trabalhar não só a questão do recordar, mas eu consigo, às vezes, subir até mais alguns degraus aqui nessa escala aqui da organização. Então, eu consigo ir além. Outra coisa, professor, eu quero gravar vídeo. Chega desse negócio de, eu quero ter o meu conteúdo online para que o aluno me veja. Também tem vários tutoriais. Você pode usar o Loom, você pode usar o próprio Google Meet para gravar, OBS Studio, tem uma série, e tem vários vídeos no Google, você pode chegar no YouTube, perdão, como gravar vídeos. Pronto, vai aparecer uma lista de infinidades lá, tutoriais de 3 e 5 minutos, super fácil, muito legal para fazer. E você pode incluir atividades também. Tem várias atividades que a gente pode usar. Pode usar o Kahoot. O Kahoot, ele não é só síncrono, né? A gente está acostumado a usar na sala de aula, com o celular, mas dá para usar assíncrono. Você coloca a atividade, o aluno entra e responde a hora que ele quiser. E depois você vai e ainda tem aquele ranking final, né, para os alunos competirem. É um negócio muito legal. Eu até deixei no meu vídeo, no meu canal no YouTube, um vídeo sobre como configurar o Kahoot, né? Até
saiu no blog da gente faz acho que 1 ou 2 meses mais ou menos. Esse Edpuzzle é muito legal também porque você coloca um vídeo, o aluno vem assistindo o vídeo. Aí você coloca um questionário no meio do vídeo, ou seja, ele vem assistindo, ele para, ali ele tem que responder a questão que você colocou. Então, isso dá um feedback mais imediato. Você vem assistindo e ele tem que responder, ou seja, chama ele de novo, opa, peraí, será que eu memorizei o conteúdo que estava vindo anteriormente? Você testa, e isso vai facilitando esse aprendizado, essa memorização, isso vai ajudando bastante. Pool Everywhere, esse aqui eu gosto bastante. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como ele funciona, mas basicamente são questões, quiz, que eu coloco na aula ao vivo, o aluno responde e aparece direto no meu slide. Direto, eu não preciso fazer nada, ele já vai aparecer automaticamente no meu slide. Vou passando aqui. Aqui é só um exercício, um exemplo, né, de um exercício que eu dei para os estudantes no modelo de pré-aula. Então, eu cheguei para a minha turma, entreguei antes da aula, falei, isso aqui é o exercício de pré-aula que vocês vão fazer. 3 perguntinhas. Eles foram, resolveram as 3 perguntas, e no começo da aula, eu falo, agora vocês entregam o trabalho. No começo da aula online. Coloquei o link, eles entraram, digitaram as respostas, e aí as respostas já estão comigo. E aí, durante a aula, eu até recuperei aquelas respostas, falei, opa, o grupo 1 que respondeu a pergunta 1, comenta comigo como que tá. E aí eu conecto a pré-aula com a minha aula. E aí eu consigo fazer essa ponte. Isso é bem interessante. E a aula online? Bom, cheguei na aula e agora como diz, agora é que é jogo mesmo de verdade. O que eu posso usar? O Skype, se você tiver turmas até 50 alunos, ele funciona bem. Você pode compartilhar a tela, dá para usar todos os recursos. Google Meet, né, o Google Hangouts, o Google Meet que a gente tem usado mais frequentemente, também funciona muito bem, até 250 estudantes, se você tiver na licença do Google para a universidade. Se não, você pode aí usar, acho que se eu não me engano, a licença livre é até 100 pessoas, mas é suficiente. O Zoom é um recurso pago, mas é um recurso também muito legal. Por quê? Porque aquele quiz, por exemplo, que eu comentei, eu consigo fazer direto dentro do Zoom. No Google eu não consigo fazer um quiz, mas é o que eu faço. Eu vou voltar aqui, se vocês me permitirem. Eu vou aqui no Pool Everywhere, crio um questionário, incluo nos meus slides, e aí durante a aula eu peço para o aluno ir lá, responder no site, e depois ele volta. Então isso me ajuda muito para poder manter a minha aula interativa. Então assim, mesmo que no Google, que é uma das ferramentas talvez mais utilizadas, não tenha tudo disponível, não tenha tudo lá dentro da ferramenta, mas você pode tentar conectar com outras ferramentas para fazer isso dar certo. E tem também o Microsoft Teams. A Microsoft também fez várias parcerias com as universidades e com as escolas, e também tem um ferramental muito legal. Já usei também para aula online, tem funcionado muito bem também esse recurso. Então, eu me lembro que quando começou lá em março a preocupação com online, falaram assim, mas não tem recurso. Uma coisa que eu sempre tinha para mim assim, gente, recurso tem um monte, que a gente precisa se qualificar para usar. Tem todos eles, e todos eles gratuitos, boa parte, alguns aqui obviamente gratuitos, outros pagos, alguns gratuitos em até alguns limites, mas recurso tem. O que a gente precisa é aprender a utilizar. Aula online. Aula online é o seu encontro síncrono, é o momento de você aproveitar aquela interação com o aluno para produzir, ou melhor, criar mesmo conhecimento ali que seja muito importante. Então veja que aqui é o momento que ele precisa. Quando surgiu, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, o EAD começou a se popularizar muito no Brasil, eu via muitos professores dizendo assim, eles vão gravar todos os meus vídeos e depois vão disponibilizar online e a carreira do professor vai acabar. Hoje eu já começo a pensar diferente, na verdade não. O que não precisa de professor é aquele conteúdo que é repetitivo, que faz 20, faz 30 anos que ele é a mesma coisa. Isso eu coloco um vídeo online e eu resolvo. Eu preciso de um professor para a hora de pensar, para a hora que realmente formar um indivíduo crítico no ensino superior. É para isso que eu preciso ali de um professor. E o aluno percebe essa diferença. A hora que chega um exercício mais completo, a hora que chega um exercício mais ali pesado, e chega um professor e vem falar, é por aqui, vamos assim, o aluno sai daquela aula em êxtase. E isso vale a pena. É esse momento da aula online que você tem que aproveitar para isso, para criar interação, para gerar. E o mais legal de tudo é que agora isso pode ficar gravado, e isso é uma boa coisa. Professor, lembra quando os alunos chegavam, professor, o que vai ter na aula de hoje, né? A gente costumava até brincar, não tem nada de diferente, a mesma
porcaria de sempre, né? A gente falava, até brincando entre a gente, óbvio, não explanava isso. Mas essa pergunta do aluno significava assim, olha, talvez eu queria fazer uma outra coisa, mas eu não queria perder o conteúdo, né? Então agora fica gravado. Você coloca online, pô, professor, eu perdi a sua aula, eu assisto depois. A gente está vendo N casos aí de alunos que falam assim, eu não consigo assistir aula online, não tem problema, está gravado, assiste a hora que você puder. Ele não vai ser excluído do processo por causa disso. Ele não tem internet da casa dele, as universidades estão disponibilizando o computador, ele vem, assiste, ou disponibiliza a internet. Ah, eu trabalho naquele horário, eu assisto no outro horário. Legal, isso vai ser muito bom. O aluno está em dúvida, ele volta e assiste 3 vezes a sua aula, se necessário. Excelente, uma das melhores coisas que veio com esse período, talvez. Bom, no aula online, eu vou sempre recomendar que evite aulas muito expositivas ao excesso. Óbvio que hoje isso aqui é uma oficina, um pouco diferente, mas também essa minha atividade de falar por muito tempo deveria ser evitada. Mas você pode usar interações, as interações ajudam muito, como por exemplo, chat, áudio e vídeo e os quiz. Isso cria interação. Por exemplo, vou colocar aqui algumas possibilidades de interação. Uma bem simplesinha, chat. Como vocês têm aqui a oportunidade de digitar, vocês têm a oportunidade de participar, o aluno tem também, de uma aula online. Por exemplo, eu coloco uma pergunta simples. Qual que é a cor desse vestido? Azul e preto ou branco e dourado? E aí, você pode ir ali digitar no seu chat ali qual cor que você está vendo desse vestido. O aluno, na sua aula, você vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar uma atividade simples e deixa ele responder no chat. Ah, Daniel, mas ele respondeu uma palavra. Não, ele interagiu. Você manteve ele conectado. Ele não foi para outro site. Ele não foi passear na internet. Ele não foi para o WhatsApp. Ele ficou conectado aí na sua aula. Ah, mas foi só uma perguntinha simples. Você forçou ele a sair da inércia. Ele teve que fazer um movimento, digitar e voltar para ver a resposta. Isso causou uma conexão, criou uma expectativa nele de ver a resposta. É natural que alguns aqui vão ver o vestido branco e dourado, outros vão ver azul e preto, e não adianta brigar por causa disso, cada um realmente vai ter uma visão. Eu costumo usar isso aqui na aula para falar de algumas coisas dentro da contabilidade, né? Eu costumo sempre brincar, né? Depois eu passo o contato do oftalmo para quem viu uma cor diferente da minha, né? Mas naturalmente cada um vai ver uma cor, e isso não é problema algum, vai funcionar tudo muito bem. Outra pergunta, né, uma que eu uso na área de negócios, né? Por exemplo, lojas americanas, vocês acham que a loja física ou a loja eletrônica dá mais lucro, né? Qual que é a atividade mais lucrativa? Veja, uma pergunta simples, responde no chat. Aí a pessoa vai lá, o aluno vai lá, responde no chat, pronto, já criou uma interação ali e já motivou ele a ver o resultado. Aí depois eu venho, mostro o resultado e isso já, digamos, já ajuda a resolver também essa interação. Outra possibilidade de interação, perguntas de áudio e vídeo. Eu posso pegar e colocar o meu estudante para participar da minha aula da mesma forma que eu faço. Liga a câmera, liga o microfone e vem cá, vem participar da minha aula. Como que eu faço isso? Coloco um case, por exemplo. Posso enviar um texto, posso, se couber, você pode colocar até no slide. Dá uma lida, beleza. E agora, gente, 3 perguntinhas. Primeira pergunta, né? A empresa está alugando calça jeans, né? Contabilidade. Quem que é o ativo? Quando que eu reconheço essa venda? É um aluguel ou é uma venda parcelada? Enfim, simplesinho. E aí eu peço para o aluno. Agora é você, vem cá. Me diz o que você está achando disso. Ele entra na aula, ativa o microfone, câmera, coloca opinião, o outro vem, pode virar uma aula expositiva dialogada, né? Então eu posso conseguir chamar ele para minha turma. Óbvio, depende do tamanho das suas turmas e uma série de outros fatores. Novamente, volta lá no comecinho, cada caso é um caso. O Pool Everywhere, eu vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, eu gosto dele para criar interação na sala de aula, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, estou no meio da minha aula e falo, pessoal, agora eu vou colocar uma questão. Essa questão aqui, como que os alunos iriam responder? Eles iriam até um site que tem o endereço aqui no topo, só que daí eu já envio esse link primeiro no chat para eles, no Google Meet. Eles clicam no Google Meet ou no Microsoft Teams ou qualquer que seja. Eles clicam nesse link, vão para esse site e nesse site vai ter essa pergunta. Aí eles vão ler a pergunta e vão aparecer as 4 alternativas. Lá no site eles vão responder. Então veja, eles tiveram que sair da minha aula online e foram lá para o chat, para outro site. Não tem problema. Aí eles vão responder. Quando eles responderem, eu vou mostrar aqui para vocês,
Eu deixo por enquanto assim, eles não vão saber. Aí depois eu peço para mostrar quais foram as respostas. Aí eu vejo, opa, a maioria respondeu a primeira pergunta aqui, a primeira opção. Aí eu vou lá e falo, tá correto? Tá correto, a primeira é a correta. Opa, a correta era a terceira. Aí é a hora que eu começo ó, pessoal, aqui talvez com uma dúvida, vamos resolver. Aí eu vou, e aí eu posso desenvolver com eles a atividade. Ah, mas foi só uma pergunta simplesinha, professor, curtinha, mas criou interação. Manteve ele conectado na minha aula, manteve ele um pouquinho mais atento. Outra pergunta, eu posso usar gráficos também. Aqui eles já estão até respondidos, eu já deixei proposital, mas se alguém, por exemplo, fosse lá nesse site que está aqui no topo e respondesse, a resposta apareceria na hora, agora, para todo mundo poder visualizar. Então, o aluno que for lá nesse site, entrou ali, vai aparecer essa questão do jeito que está aqui, ele vai visualizar, ele clica, responde e eu vejo a resposta. Então, quer dizer, não é só múltipla escolha, tem outras alternativas. No Pool Everywhere mesmo tem mapas, que eu posso colocar o mapa mundi ali, fazer uma pergunta de qualquer país ali, para ele me identificar. Uma última aqui, por exemplo, imagem. Ó. Aqui eu vou diminuir aqui, coloco 3 figuras e ele pode me responder. Então, quer dizer, não é só texto. Tem imagem, tem gráfico, tem mapa, tem uma infinidade de coisas. E aí depois eu falo qual que está correto. Olha a dinâmica que isso trouxe para mim. Eu não precisei sair do slide. O meu aluno, sim, foi lá, respondeu a pergunta, voltou, mas eu, professor, fiquei aqui no slide, tranquilamente, acompanhando a aula, vendo o chat se eles tinham algum problema, e assim por diante. Então, veja que tudo isso vai criando uma interação maior, vai mantendo o aluno conectado. A Patrícia comentou até aqui no chat, né, os tímidos amam, realmente, os alunos um pouco mais tímidos, eles vão sentir uma proteção maior, porque eles vão estar ali no anonimato. Clica, responde. Ah, Daniel, mas eu quero saber qual aluno que está com mais dificuldade que errou mais. Aí depois da aula, você entra lá no site do Pool Everywhere, por exemplo, e aí lá tem o nome dos alunos e qual alternativas eles responderam. Aí você pode fazer esse estudo um pouco mais aprimorado. Tem alguns que acho que já conseguiram acessar o site, estão respondendo ali. Como eu deixei a questão desbloqueada, vocês podem ver que os percentuais vão se alterando. E isso acontece porque está tendo interação, tem alguém respondendo lá, isso vai movimentando aqui. Até agradeço quem respondeu, porque mostrou a dinâmica que acontece de imediato, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. E aí, nessa sequência, você pode ter, então, mais este recurso para usar na aula online. E, além disso, a Câmara está me perguntando aqui, ele é gratuito? Ele tem uma versão gratuita, que eu uso, por exemplo, como professor, e você também pode utilizar. Ele tem algumas limitações, mas, assim, acho que, se eu não me engano, é até 40 respondentes. Por isso que eu nem usei na nossa apresentação hoje, porque aqui eu acho que a gente vai ter mais do que, eu imagino que tenhamos mais de 40 pessoas assistindo, então 40 responderiam, o resto não conseguiria, isso geraria um problema, eu não estou conseguindo e tal, então por isso que eu não coloquei, mas ele tem uma versão gratuita, eu acho que até 40 respondentes, funciona muito bem, eu tenho usado há alguns anos já, chutando baixo aí uns 3 anos, talvez 4 anos, funciona super bem. E tem as versões pagas, aí você pode comprar via universidade, como professor, e assim por diante, aí dentro do que você precisa, mas funciona super bem. Outra possibilidade, entrega. Professor, lembra, talvez alguns vão dizer assim, eu sou da época que o aluno entregava o trabalho escrito no papel, o trabalho impresso, lembra disso? Agora já é uma coisa que a gente pode mudar para online. O aluno vai entregar o trabalho, vai entregar aqui, ó, no sistema, e você vai ter tudo online. Não vai precisar, lembra papel, lembra aquelas pilhas de prova? O professor é famoso por ter aquele final de semana um monte de pilha de prova e aquela angústia de tentar fazer aquela pilha de prova diminuir, parece que quanto mais juntas as provas ficam, parece que elas vão se multiplicando, isso vai dando mais agonia. Agora é tudo online, não que não vai ter muito trabalho, mas agora pelo menos ele vai ser online e boa parte vai ser resolvido lá, porque até o próprio sistema já corrige as questões de múltipla escolha, e isso já nos alivia um pouco. Bom, aqui na possibilidade de interação, o que a gente pode fazer? Por exemplo, dar uma atividade para os alunos. Pessoal, vai lá, analisa uma empresa, né, no caso da minha área específica, podem analisar o que vocês quiserem, vocês têm 5 minutos, ok? Aí eu mando o link para eles do relatório da empresa, eu coloco o site da empresa, eles vão acessar, e aí vocês vão entregar no site online. Pode usar, eu gosto muito do online pesquisa, ele também tem uma versão gratuita para professores e para estudantes, muito legal, o recurso deles é bem interessante, ou usa o Google Forms. O aluno vai lá, entra, entrega as respostas, tudo certinho.
e você recebe tudo bonitinho, organizado, com o nome do aluno, com o que ele respondeu. E vocês acho que nunca passaram por isso, mas eu, professor, a minha letra eu sei que ela não é das mais bonitas, né? Mas eu confesso que alguns alunos meus, eles também têm uma letra que exige um pouco mais de necessidade ali de prestar atenção. Acabou esse problema, agora está tudo digitado, então agora ficou mais fácil de corrigir, isso melhorou bastante e melhorou para o aluno. Ele vai também escrever ali no computador, para ele é mais dinâmico, para ele é mais didático, isso vai ser muito legal. E eu peço para eles entregarem, e depois que eles entregam, eu posso até, por exemplo, se for uma atividade online durante a aula, eu coloco um tempo. Aí eu coloco lá, vocês têm 5 minutos para fazer. Dou play, deixo o relógio ir passando, e aí posso até desligar de repente meu microfone, minha câmera, ou deixo só se alguém tiver dúvida, deixo eles fazerem a atividade. Permaneço em silêncio, eles vão desenvolvendo, da mesma forma que você fazia no ambiente presencial. Não tem problema nenhum. E tem o relógio, ele pode ir se controlando. Essa extensão se chama EasyTime, essa extensão aqui dentro do próprio Microsoft PowerPoint. Aí você pode instalar, funciona muito bem, e olha que legal, já dá a gente trabalha principalmente nessa disciplina com o tempo, é uma variável importante, isso já coloca aí uma pressão positiva na atividade, mas também pontua a sua aula para que você possa controlar o desenvolvimento das atividades. Possíveis problemas na aula online. A aula online, gente, ela tem problema como também tinha presencial. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas, mas no presencial era diferente. Mas presencial também tinha problema. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, já aconteceu de eu chegar na sala, a sala está fechada, porque às vezes era um período de férias, vai demorar um pouco para abrir. Sim, da mesma forma, às vezes eu vou entrar online e não consigo, demora um pouquinho. Às vezes eu dou aula à noite, às vezes eu chegava, acabava a energia, o que eu ia fazer? A gente ia embora, às vezes não tinha como ter aula, a energia não voltava. A mesma coisa, pode acontecer de no dia da sua aula online, acabar a energia da sua casa, acabar a energia da casa de um aluno, dar problema na internet. A gente não está livre desses erros, mas isso não pode nos deixar mais nervosos, mais apreensivos. Não, calma, gente. Vamos lá, deu para fazer aula? Beleza. Não deu? Manda um WhatsApp para o pessoal. Olha, estou com um problema aqui, acabou a energia, vamos fazer, a aula de hoje está cancelada, a gente marca outro dia. Beleza. Naturalmente, isso acontecia também no presencial, também vai acontecer no online. Algum aluno, professor, caiu a energia na minha casa. Tudo bem, a aula fica gravada, depois você vai e assiste. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. O aluno também faltava no ensino presencial, ele tinha os 25% dele lá, ele usava isso também. Se não conseguir, como eu comentei, você pode remarcar, e alguns vão falar, mas online ele não participa. Presencialmente também tinha alguns alunos que não participavam. O que você pode fazer? Incentiva. Põe um quiz, como eu coloquei ali. Tá valendo um pontinho. Pessoal, esse trabalho que vocês vão entregar da pré-aula vale um ponto. Pronto, já motivou. Já vai fazer aumentar ali uma interação. Mas eu posso fazer isso toda aula? Aí é uma estratégia sua, professor, que você é professora, que você achar melhor, que você achar mais interessante, fique à vontade, por gentileza. É a sua disciplina. Você tem todo o poder para fazer o que você quiser ali dentro, de forma que aquilo funcione positivamente para promover esse aprendizado do nosso estudante. E lembrem-se, né, problemas também existiam no ensino presencial. É a mesma coisa, podem acontecer, vão ser problemas diferentes, mas a grande, digamos, segurança que me traz esse momento é que eu tenho agora, eu usei isso numa outra live que eu falei, é que agora eu tô aprendendo a pilotar um novo carro. Só que a diferença é que eu estou trazendo um motorista e uma motorista que tem mais de 10, 5, 10, 15, 20 anos de experiência de aula presencial para dirigir esse novo carro online. Então a diferença é que eu preciso ensinar para ele uma coisa, só usar a tecnologia, porque o resto ele já sabe. Então para mim é muito mais fácil trazer esse professor para cá do que formar um novo professor. Ele já tem todo o conhecimento. E professor, pode ser numa câmera, pode ser no presencial, o seu conhecimento ainda vai fazer a diferença para o nosso estudante. É o seu conhecimento. Não importa se veio por uma câmera, por uma tela, ou se for ao vivo. Você continua fazendo a diferença na vida deles. Fechou a aula online. Pessoal, agora acabou a nossa aula, vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Primeira coisa, só para deixar uma atividade, um exercício, um trabalho. E aí é importante a gente fazer uma ressalva que é assim, nesse momento é importante também o departamento, o grupo, o curso ter isso bem alinhado. Por quê? Imagina que nós tenhamos 7 professores que dão aulas ali, né? Alguns têm 2 aulas, outros 4 aulas, etc.
E se todos os professores derem pré-aula, pós-aula, em quantidades, por exemplo, eu dou 10 páginas para ler, o outro dá 20, outro dá 30, outro dá 50, dependendo do curso, o aluno pode não aguentar. E isso gera evasão. Aí é um outro problema que a gente tem que se preocupar também. Então a gente tem que também saber dosar. E isso não tem como eu passar uma receita de bolo, porque depende da sua realidade. Boa parte dos meus estudantes são trabalhadores e estudantes. Eles trabalham o dia todo e à noite eles vêm para a universidade em busca de um futuro melhor, continuar batalhando e assim por diante. Então é importante eu ter saber dosar essa força. Um vídeo de 3 minutos, eu mando no WhatsApp, ele assiste. Opa, beleza. Vídeo de 5, vídeo de meia hora, opa, peraí. Se eu mandar um vídeo de meia hora e mais 7 professores mandarem, uma noite ou 2 noites não vai ter que ter aula, para poder dar conta de tudo isso. Ah, depois tem o pós-aula. Nossa, opa, peraí. Então eu também tenho que saber equilibrar isso de uma forma coletiva, do departamento todo. Na pós-aula você pode fazer atividade, exercício, por exemplo, eu deixei aqui um caso um pouquinho mais elaborado, mas era uma atividade em grupo, eles iam ler um artigo e responder aqui os comentários, as perguntas que eu fiz. Isso para depois da aula. Por quê? Volta lá na pirâmide do Bloom. Eu trabalhei a base antes da aula, no começo da aula online, fiz mais alguns degraus ali e agora, de repente, eu posso até tentar ir para algumas coisas. Olha, agora é sua hora, vai lá, avalia criticamente, faz uma análise crítica, cria alguma coisa nova e, de repente, na próxima aula eu posso partir dali, olha, como é que foi? Vamos ver aqui o que vocês entregaram. O aluno entrega, dou um feedback para ele e aí eu consolido aquele conhecimento e consigo fazer essa evolução. Não que não tenha problemas, novamente, né? Mas é importante saber, acho que dosar e principalmente o prazo. Vou deixar uma atividade pós-aula? Quantos dias, professor? Ah, você tem 10 dias para fazer. Lembre-se, ele tem outras coisas para fazer também de outras disciplinas. Então é importante saber equilibrar tudo isso para que o aluno faça de verdade, possa estudar e adquirir esse conhecimento. E agora uma dúvida que tem colocado muita gente aí. Posso usar a metodologia ativa online? Pode. Aula expositiva? Pode. Pede para ele abrir o microfone, participar, storytelling, sala de aula invertida. Sala de aula invertida é a cara do EAD. O aluno assiste um vídeo em casa e depois vem para a sua aula online. É a cara do EAD. Perdão, do EAD não, do ensino remoto. Desculpem, ensino remoto, né? Grupo de verbalização e observação, perfeito, dá para usar roleplay e mais uma série de outras coisas aí que a gente tem. Aqui tem um exemplo de um estudo dirigido que eu fiz usando o Moodle. Então, coloquei as atividades ali, os alunos entram, eles fazem. O que é o estudo dirigido? Ele vai fazer tudo. Eu, professor, eu só fiz a trilha para que ele possa seguir. E aí ele vem, opa, agora passo 1, passo 2, passo 3, e ele veio adquirindo essa competência sozinho. Esse que eu estou mostrando aqui, ele foi utilizado já no início da nossa suspensão de calendário, disponibilizei um curso online e deixei os alunos fazendo. E eles foram, entraram, fizeram o curso, adquiriram aquela experiência, inclusive no final tinha uma atividade avaliativa, fizeram, a maioria atingiu o nível desejado. Então veja que é possível também a gente utilizar metodologias ativas. E para prova, tem que avaliar, professor? A online também tem prova? Bem, pode criar vários tipos de avaliações. Aí você vai ter que pensar um pouquinho, o que eu quero avaliar? Qual que é realmente o ponto mais importante a ser avaliado? É uma reflexão que você vai fazer. Tem alguns recursos online, esses 3 aqui que eu cito, eles são pagos, mas são recursos assim bem avançados no seguinte aspecto. O aluno está respondendo, se ele abrir uma outra página, o sistema já bloqueia a prova dele. Alguns ele chega até a ter que colocar outra câmera para garantir que ele não está colando de forma alguma ali naquela prova. O Google Classroom tem até um recurso para fazer isso. O aluno abrir outra aba, ele já avisa o professor. Mas tem uma certa reserva, é só para os Chromebooks que isso dá certo, não é para todo o computador. Então, acaba ficando um pouco limitado. Mas acho que é uma questão de pensar também. O que você quer? Você quer que o aluno só memorize o conteúdo? Esse é o objetivo da avaliação? Ver se ele memorizou e decorou aquilo? Opa, não. Talvez eu quero uma coisa, eu quero que ele saber se ele entendeu, se ele consegue aplicar aquilo. Então, talvez essa avaliação talvez merecesse uma live só para ela, uma oficina só para ela, mas é pensar o que de fato ali é importante para mim nesse momento. Qual é o profissional que eu quero formar? O que eu preciso que ele saiba? E aí sim direcionar minha avaliação para um momento aí mais crítico, já subindo aquele degrau da pirâmide de Bloom que a gente viu lá. E já chegando ao final da minha fala, eu vou deixar a sugestão aí do YouTube. Eu tenho ali um canal com alguns vídeos, eu coloco nesses últimos tempos, a gente tem
procurado produzir mais vídeos voltados para professor, então Google Sala de Aula, como instalar o software Tableau, quem usa análise de dados vai conhecer um pouco melhor. Kahoot, tem um vídeo lá como usar ele síncrono e assíncrono. Google Meet, como fazer uma aula e também como fazer chamada no Google Meet. Quem usa Google Meet, esse negócio aqui, essa extensão do Attendance, ajuda a fazer chamada durante a aula. Muito bom, nos ajuda muito, economiza muito tempo. Então, só procurar lá no YouTube, quem tiver interesse, Daniel Ramos Nogueira, está lá algumas oportunidades. E amanhã, dia 18, às 19h30, nós vamos ter uma mesa redonda, a professora Silvia Casanova, que já participou da abertura ontem no Congresso, professor Edivalda Leal, da Universidade Federal de Uberlândia, professor Gilberto Miranda, também da UFO. Vai ter uma novidade interessante aí para todos vocês, eu não vou falar agora, porque não vou estragar a surpresa, mas eu recomendo a todos vocês que assistam, e vai ter, a Mayara já contou do livro, né, que é a primeira surpresa, que nós vamos ter Revolucionando 2 nos próximos meses aí, e tem uma outra surpresa que vai ficar para amanhã, mas eu não vou contar para não estragar. E eu agradeço muito a paciência de vocês, né? Naturalmente aqui eu não gostaria que ficasse assim, o professor veio e falou tudo, acha que ele sabe. Não, pelo contrário, eu acho que eu não sei nada. A diferença é que talvez eu venho aqui, eu passei por algumas experiências, eu não quero que vocês passem pelos erros que eu passei. Então a ideia é compartilhar esses conhecimentos, esses erros que eu tive, para que vocês não errem. Então, por favor, que isso seja de uma forma de compartilhamento, né? A gente compartilhar esse conhecimento, passar, e eu tenho certeza que vocês conhecem outros N softwares que também poderiam ser colocados aqui. Naturalmente, eu coloquei alguns que eu já tinha mais domínio, mas de coração mesmo, humildemente, eu espero que tudo isso contribua para que vocês continuem com essa missão tão linda que é dar aula, que é ensinar, que é transformar a vida dos nossos estudantes, tá certo? A todos, meu muito obrigado mesmo, e acho que agora a Mayara volta, eu devolvo a palavra para ela. Obrigado, pessoal. Olá, professor Daniel. Acabamos de ter um exemplo, uma aula online, de como uma aula online pode ser interessante. Várias interações aqui no chat, todo mundo gostou muito das dicas, das instruções, das informações. Professor, antes de eu trazer as perguntas, a gente já está com o tempo um pouquinho apertado, só alguns destaques aqui que eu trouxe da sua fala que eu acho que a gente precisa destacar. Os professores realmente são heróis, estão sendo heróis nesse momento, então realmente é por isso que a gente organizou esse evento, esse é o nosso principal objetivo. Você falou, e eu achei excelente, eu quero que o meu ensino mude vidas, eu acho que é isso, e a Silvia falou isso ontem também, né, a gente voltou para a essência da atividade docente, então é isso, a gente tem a possibilidade de mudar vidas. Aí você colocou uma pergunta aqui, a carreira do professor vai acabar? Não, cada vez mais a gente vai precisar dos professores para formar um indivíduo crítico, para trazer toda essa expertise, esse conhecimento e construir junto com o estudante. Eu compartilho muito dessa visão. E, por último, problemas também existiam no ensino presencial. A gente também tinha problemas, também tinha uma série de dificuldades e vamos continuar tendo, enfim. Então, é natural que a gente tenha que se adaptar e se ajustar. Mas, excelente, muito obrigada pela apresentação. Então, vamos aí algumas perguntas, a gente já tem alguns minutinhos. Primeira pergunta, é possível automatizar a correção das provas e trabalhos no Google Classroom? Ok. Realmente, é possível sim, inclusive isso torna a sua vida, professor, muito mais fácil. Você pode ir lá no Google Classroom, cria uma atividade com teste, né? Isso aí vai ser criado um formulário, você pode fazer ali um trabalho, uma prova, pode ser como eu coloquei da pré-aula, pode ser um exercício para antes da aula, do aluno responder algumas questõezinhas ali, e aí o próprio sistema já corrige e você pode importar a nota para o Google Classroom, ou seja, já vai aparecer ali todas as notas dos alunos, isso corta muito o caminho. E se forem perguntas escritas, curtas, até isso o sistema consegue corrigir. Outras mais longas, você tem que ir lá, ler e dar um ok, mas isso, gente, economiza muito tempo. Aquela pilha de provas já ajuda bastante, agora vai diminuir um pouquinho o trabalho nosso, vai ficar mais concentrado naquilo que realmente é relevante. Otimizar, né? Então, a próxima pergunta é: como motivar os alunos a manterem as câmeras ligadas para aumentar a interação? E a gente também teve algumas perguntas nesse sentido, né? Como manter a motivação do aluno que trabalha o dia inteiro e aí à noite ele tem que assistir a aula? Enfim, acho que a gente pode juntar essas duas perguntas numa só. Como manter a motivação deles para participar e também para assistir e acompanhar a aula de forma engajada.
Eu acho que as ferramentas de interação são essenciais, né? Porque o que vai manter o aluno conectado na aula é sentir que ele está participando daquele momento. Se você começa a assistir como eu falei aqui, às vezes o chat, você foi ali escrever uma palavrinha, um nadinha, sua participação ali foi uma letra, um número, mas já participou. Aquilo já te manteve atento para ver a resposta depois, para ver se você acertou ou errou. Então, eu acho que é importante usar uma regrinha que eu costumo dizer dos 15 minutos. No máximo, você fala 15 minutos, joga alguma coisa para eles fazerem, resolve juntos e vai fazendo isso passo a passo. Pelo menos gosto muito dessa estratégia, porque mais do que muito tempo falando, os alunos já vão sentir um pouco de sono, até você vai sentir esse cansaço. Então, assim, faz esse ping-pong, faz uma atividade, 15 minutinhos, joga, eles fazem alguma coisa, respondem, volta. Não precisa uma atividade longa, faz um quiz ali, uma perguntinha de X, uma ABCD, pronto, já criou uma interação. Faz 2, 3 perguntinhas, legal, já manteve ele conectado na aula. Exatamente. Então, vamos aqui para a nossa última pergunta, que conecta exatamente com essa sua resposta. Quanto tempo uma aula online precisa ter? E aqui eu vou só reformular a pergunta para ficar claro. Quanto tempo uma aula online precisa ser quebrada com alguma ferramenta tecnológica? E eu também vou acrescentar uma pergunta para a gente unificar, para tentar responder as duas questões, né? Então, acho que esse ponto que você falou, então, de quanto tempo a aula precisa ser quebrada com alguma ferramenta tecnológica para interação? E muitas pessoas perguntaram também quanto tempo uma aula online tem que ter? Qual a duração ideal de uma aula online para manter o aluno engajado? Uhum. Bom, aí eu acho que o professor vai descobrindo isso. A gente sempre trabalha, por exemplo, eu acho que o Instagram é uma referência, querendo ou não, ele fala assim, 1 hora, deu 1 hora ele te derruba. Por quê? Porque 1 hora já acho que é um tempo razoável. É natural que as universidades vão acabar regrando isso, então provavelmente vai ser um top-down, de cima para baixo. A sua aula vai ter que durar 1h30, seriam 2 tempos razoáveis, ou vai durar 1h40, vai durar 1 hora. Acho que as universidades vão acabar regulando isso um pouco. Mas nada impede de, como eu disse, ele coloca uma atividadezinha, e nessa atividadezinha do tempo ali, às vezes você dá um intervalinho um pouco maior, já dá uma recuperada para o aluno poder continuar acompanhando. Então, 1 hora eu acho um tempo legal para uma aula online, mas isso deve vir de cima para baixo de algumas universidades também. E outro ponto também é o conteúdo, né? Tem conteúdos que às vezes com 20, 30 minutos você resolve, tem conteúdos que você vai precisar de 1h30. Então, isso também vai ser um pouquinho, digamos, não vai ser tão exato assim, não vai ser uma regra para todo mundo. Mas o mais importante, criar interação, manter o aluno conectado e manter essa troca entre vocês o tempo todo para que ele se sinta parte ali desse momento. Perfeito. Professor Daniel, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Foi incrível. Realmente tivemos muitas informações valiosas aqui para, como eu falei no início, né, continuar buscando e trilhando esses caminhos do ensino superior. Amanhã, então, o professor Daniel vai estar novamente com a gente no painel às 19h30. E agradeço a todos vocês pela presença, pela participação. E passo a palavra agora para a Ana, para que ela possa encerrar o nosso painel. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Gente, obrigada, professor Daniel, obrigada, Mayara, foi uma oficina, assim, sensacional. Acho que até a quantidade de manifestações aqui do público mostra isso, né? Foram perguntas, comentários, sugestões, muitos feedbacks. Agradeço imensamente aos dois, a audiência de todos vocês que estão fazendo o sucesso desse evento, pela participação tão expressiva, e peço a vocês, então, não saiam daí, porque daqui a pouquinho, às 14h45, 15:45, a gente vai iniciar a segunda oficina dessa tarde, vai ser sensacional também, com o professor Gabriel Elmor Filho, professor do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, sobre como implementar o ensino híbrido na engenharia. Não percam, a gente espera vocês aqui no GEM, com conteúdos relevantes para construir um novo caminho educacional. Até lá!